Pessoal, espero que estejam todos muito bem. Resolvi gravar um vídeo aproveitando que eu estou fazendo uma caminhada. São 7 da noite, se você observar aí tem um sol maravilhoso que traz uma tremenda alegria, significa que vai anoitecer mais tarde, umas 8h30. E prenúncio de que no verão vai anoitecer 10h30, 11h. Então é quando a gente fica no ápice da felicidade por aqui na América do Norte. Esse vídeo eu vou gravar sem script nenhum, somente para dar uma visão de vários aspectos que eu estou pensando. E vocês vão entender também por que eu não estou sendo tão regular nas minhas postagens de Food for Thought, apesar de estar lendo e tentando contribuir no grupo Full Time. A primeira coisa, eu tenho observado muito a questão geopolítica e a maneira como a divisão de poderes está se manifestando. E minha tese é de que vão existir 3 grandes mundos daqui a pouco. Esse é um processo lento e gradual, mas vai ter um grande mundo que vai ser chamado de mundo ocidental, que é um mundo muito conectado com os Estados Unidos ainda. Entretanto, o próprio Estados Unidos começa a reconhecer que a sua decadência como forma, e esse tema tem gerado um pouco de revolução dentro do país, na medida que os grupos um pouco mais intensos e que se consideram os originais, apesar de não serem, porque os originais são os First Nations, a população indígena, mas o famoso branco, anglo-saxônico e protestante começa a entender que a culpa disso tudo é das minorias. Isso é uma piada, porque os Estados Unidos não tem minoria, os Estados Unidos é feito de grandes blocos que representam quase meio a meio. Então, e o segundo fator é que quem legisla nos Estados Unidos é predominantemente branco, anglo-saxônico e protestante. Portanto, essas pessoas são as pessoas que conduziram da maneira como se manifesta. Mas o fato é que você vai ter um mundo, e isso ainda regido pela forma americana. E nesse mundo você vai ter europeias se conectando, tentando se desconectar. Você tem Canadá sempre muito fiel, e você tem outro grupo de países. Você vai ter um outro grupo do leste, que hoje é simbolizado pela China, mas a gente não pode esquecer que, além de China, a gente tem Índia, que é um elemento altamente poderoso como potencial de consumo, que se resolver suas questões políticas internas, pode fazer uma grande diferença, na medida em que tem tecnologia e tem bastante inteligência também. E eu acho que vai existir um terceiro bloco, que é um bloco inteligente. Esse bloco vai ser sábio o suficiente para operar com os dois lados. E na minha tese, dentro desse bloco, você vai ter países como, por exemplo, o Brasil. É muito importante que o Brasil consiga manter a sua independência, ou seja, nós temos que tratar com cada país aquilo que é do interesse dele, porque eu tenho que falar com os Estados Unidos aquilo que ele quer ouvir, e tenho que falar com a China aquilo que ela quer ouvir, mas eu tenho que pensar realmente em preservação do nosso interesse nacional. E o Brasil sempre teve essa habilidade, e na medida que a gente permanece com isso, nós vamos conseguir colher frutos em 2 âmbitos, o que é muito bom. O Canadá, de certa maneira, apesar de ter um vínculo umbilical com os Estados Unidos, tem uma tendência a saber fazer negócio com outros países. Por outro lado, aconteceu um fato aqui antes de ontem, e que foi publicizado ontem e hoje, desagradável, porque parece que se identificou que um diplomata chinês vinha coagindo uma espécie de um senador, vamos colocar assim, canadense, o MP, e isso culminou com a expulsão desse diplomata. Sempre a expulsão de um diplomata de um país significa retaliação absolutamente certa, e a China já está começando a fazer pressões. Então, tudo isso traz nervoso de curto prazo, mas tudo isso significa a dança dos poderes, o jogo de xadrez, que vai levar essa nova reconfiguração. E eu insisto, eu vejo o Brasil muito bem dentro desse jogo. Vejo o Brasil também sempre como uma potência vinculada à América Latina, o que atrai, tem potencial para atrair bons negócios e se movimentar também dentro dessa esfera. Observando isso, tem uma segunda questão que ela tem a ver com os ciclos, né? A gente sofre um pouquinho quando o câmbio está alto, mas aí quando o câmbio abaixa, um grupo fica feliz, o outro grupo fica triste. Quando o preço da commodity agrícola sobe, uma parte fica feliz, outra parte fica triste, e assim acontece em todos os negócios. Então eu aprendi que eu não posso medir o sucesso de um modelo de negócios por um dado instante, porque aquele instante é uma fotografia muito rápida.
e ela não representa toda a captura e geração de valor no espaço de tempo maior. Traduzindo isso em miúdos, hoje o produtor brasileiro está absolutamente triste, porque a combinação de ter comprado um ano atrás com custos elevados, ter esperado praticar uma venda de soja e milho a valores altos agora, bem nesse momento, e isso não está acontecendo, e ao mesmo tempo não acontece porque a commodity baixou o preço no mercado internacional e o câmbio está com uma tendência de baixa, também baixou o preço da receita em real, mas isso não significa que nós estamos com risco. Isso significa que nesse instante é a hora de entender que se ganhou um ciclo de 5 anos, talvez nessa negociação não seja tão boa, mas vem coisa nova pela frente, a gente tem que se preparar. Acontece que isso traz na cadeia de distribuição riscos de crédito, e isso traz um impacto grande em quem está fazendo negócios. Então, eu gastei uma parte desses últimos 15 dias desenhando alguns modelos de como operar uma cadeia de distribuição, em especial biotech, mas que se aplica a químicos, se aplica a mercado de consumo, a qualquer mercado, dentro desse mercado volátil que a gente vive. Eu até mandei um rascunho aqui no grupo, acho que vale a pena quem se interessa pelo tema passar por lá. A outra questão que ela vem me marcando tem sido as redes sociais. Eu tenho cada vez mais me afastado das redes sociais, acho que a discussão não é produtiva, nunca vi tanta gente com tanto tempo para tanta agressão, e isso tem feito também com que de um lado se viva uma ambiguidade que é a necessidade de se ter um mecanismo regulatório para cuidar de fake news e cuidar de excessos. Mas é uma ambiguidade porque isso é importante, mas à medida que eu implanto isso, eu vivo o outro lado da ambiguidade, que é contrário, eu tenho um certo cerceamento da liberdade. E é difícil você dosar como é que isso vai funcionar, porque sempre tem um lado que vai legislar e você tem um lado, portanto, vai se sentir lesado. E o inverso aconteceria da mesma forma. O que me choca nisso tudo é o posicionamento, por exemplo, de Telegram enviando a mensagem para usuários brasileiros. Isso, na minha opinião, é o cúmulo do absurdo. Porque você está usando de uma concessão pública, cujo objetivo é ser um meio para difundir uma visão que ela impacta na maneira como eu regulo um país. E isso é uma coisa perigosa, porque foi fazendo coisas assim que se manipularam eleições pelo mundo afora. E a gente sabe dessas histórias. O Twitter, que é onde eu gosto de me alimentar, vai de mal a pior. É impressionante como aquilo virou um caldo de ressentimentos e de agressão, em que poucos são vistos, são tipicamente aqueles que fazem muito barulho, então isso me preocupa. Você tem uma nova reinvenção, Instagram tentando ser TikTok. Por outro lado, isso tende a acontecer porque TikTok começa a sofrer bloqueios em inúmeros mercados, e aí o Instagram quer ocupar esse espaço usando essa estratégia. Por outro lado, por exemplo, a geração dos meus filhos não usa nenhum nem outro. Eles já vivem uma outra pegada. Então, isso começa a ficar coisa de velho. Em contrapartida, quando eu penso no ângulo de marketing, fazer marketing hoje dentro das mídias digitais se torna algo cada vez mais caro e de efeito cada vez mais rarefeito. Hoje a gente tem a vã ilusão de que uma pessoa foi lá e vendeu 1 milhão em um projeto, né? A gente fica vendo isso no Instagram principalmente. Só para você ter uma referência, para essa pessoa vender 1 milhão, tipicamente ela investiu 70% disso em mídia e em afiliados. Quer dizer, é uma conta insana. E quando você deduz os custos, muitas vezes você está pagando, apostando que o seu segundo projeto vai funcionar. As empresas grandes ou as empresas B2B, quando fazem também a sua divulgação, é interessante porque você está construindo awareness. Por outro lado, você está sujeito ao escrutínio público o tempo inteiro. E qualquer deslize, qualquer fala desastrada gera uma catástrofe que às vezes não vale a pena. Então, é o momento de repensar marketing, mas é o momento em que na minha cabeça o marketing 1 a 1, e também chamado account-based marketing, que se conecta de alguma maneira com o tema que eu falo muito aqui, que é Key Accounts, passa a fazer bastante sentido. Eu tenho que falar com o target. Óbvio que em mercado de escala e mercado de consumo, eu tenho que usar de mecanismos em rede, mas eu preciso descobrir como fazer isso de uma maneira mais eficiente e como é que eu transmito minha proposta de valor.
Já que a gente falou disso, quero conectar com tecnologia. Eu sempre falei aqui com vocês sobre inteligência artificial e esse é um negócio que eu acompanho há muitos e muitos anos. Eu quero ser bem franco, eu tinha certeza absoluta que a hora chegaria, mas me surpreendeu a forma como chegou tão rápido agora, de uma hora para outra. Pelo menos para mim pareceu de uma hora para outra. Eu todo dia de manhã dedico 10 minutos a mapear todos os aplicativos que se conectam ao API de ChatGPT e outras alternativas. E hoje existe uma infinitude de coisas que funcionam muito, muito, muito bem. Aqui até tem uma ideia que eu vou votar aqui no grupo, que seria levantar quantas pessoas de nós seria capaz de, numa reunião com esse grupo, mostrar em 2, 3 minutos o uso real de um aplicativo vinculado à inteligência artificial para mostrar para os demais colegas essas aplicações. Então isso seria super legal. Eu, por exemplo, hoje eu precisava ler um podcast, um vídeo no YouTube longo de 1 hora e eu não tinha tempo. Usando um aplicativo de inteligência artificial, eu conectei esse vídeo, ele foi capaz de transcrever, fazer uma síntese e fazer uma subsíntese em 10 tópicos e ainda propor ideias e insights após aquilo que foi dito. Então é algo que é incrível a maneira como isso está se transformando. Hoje também eu conheci um outro aplicativo que ele te propõe executivos em inteligência artificial. Então, por exemplo, você clica lá, hoje eu quero trabalhar com um CFO. E você vai lidar com esse CFO digital só as suas questões financeiras. Outro dia você quer tratar com uma pessoa, por exemplo, uma secretária. Então, tem coisa boa para aprender aqui. Quando eu pego tudo isso e eu penso nos meus negócios em primeiro lugar, a gente está passando por uma transformação muito, muito interessante. Deep City Solutions vem crescendo, a gente vem se expandindo, a gente abriu um escritório em Houston. Vocês devem ter visto em alguns posts que eu fiz, o nosso time de ponta estava lá nos representando na OTC Houston, que é o grande evento de oil and gas, e esse é um jogo que tem uma proposta de valor poderosa, e com isso a gente tem conseguido lidar com os grandes players do mercado com algo que é inédito. O jogo aqui é como potencializar cada vez mais a escalabilidade e velocidade dentro de uma produtividade máxima e de um senso de custos bem administrados, e ao mesmo tempo como é que eu aprendo a trabalhar eventualmente em outras verticais de negócio. Quando eu penso em termos de Invent, em termos de esfera no Brasil, em termos de FCA aqui no Canadá, a ideia aqui é como é que eu conecto tudo isso dentro de um hub que consegue fazer negócios primordialmente América do Norte, América do Sul e um pouco da Europa, e como é que a gente coloca tecnologia em tudo que está sendo feito para aumentar a qualidade e aumentar a produtividade. Isso está acontecendo de uma maneira super legal, porque na parte de educação a gente começou com a plataforma lá em 2019 e essa plataforma foi o que nos blindou dentro da pandemia e se tornou um ponto de força, e com essa plataforma a gente opera a América Latina inteira em negócios B2B. E aportando cada vez mais tecnologia. Hoje a gente tem conectado a essa plataforma alguns APIs de inteligência artificial, o que fazem com que a gente consiga produzir conteúdo de maneira mais inteligente, mais rápida e mais adequado ao propósito e ao público com uma velocidade gigante. Do ponto de vista de esfera, que o nosso foco é planejamento estratégico, onde eu particularmente tenho trabalhado bastante, a nossa ideia é como é que você conecta aquele modelo que eu já apresentei para vocês, que é o Fast Track, e você consegue, através de mecanismos de tecnologia, fazer com que você tenha insights mercadológicos, comparação com a concorrência, e você consiga traçar um plano com um pouquinho mais de assertividade, velocidade, e com análises que são mais robustas do que a análise que o indivíduo consegue fazer. Então, é um pouco por esse caminho. Nas empresas onde eu sou conselheiro, nós estamos aproveitando, porque 2 delas são empresas de tecnologia. Abre-se uma janela de oportunidade gigantesca em que você precisa cuidar daquele contínuo desbrave e explore, que eu já apresentei para vocês aqui. Quem não lembra, vale a pena dar uma olhada para trás. Em que o explore é quando eu estou cuidando do meu core business, entendendo que no ciclo de vida ele tende à maturidade. E eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu chego na maturidade eu tenho que tomar decisões de negócio importantes, porque a partir de um certo ponto eu corro o risco de não sobreviver. Então eu preciso me reinventar naquele ponto. Enquanto que o outro bloco que eu chamei aqui não é Explore, o bloco anterior, é onde eu estou testando novos insights, novas possibilidades,
E através de uma quantidade enorme de ensaios e de experiências, eu vou descobrir como é que eu vou enriquecer meu portfólio de negócios, como um portfólio de empresas, mas também portfólio de soluções de negócios, portfólio de produtos, portfólio de serviços. É aqui que entram novas tecnologias, é aqui que entram novas formas de vender, aqui que entram novos canais. E quando isso amadurece, e nem todos amadurecem, você começa a enriquecer o seu flanco do Explore e você começa a se renovar. Isso em tecnologia é importante demais, porque a velocidade com que as coisas acontecem, como eu falei há pouco, ela é incrível. Mas é interessante, porque uma companhia de tecnologia, né, por mais veloz que ela seja, ela é feita de pessoas. Então, uma das frentes que a gente tem cuidado bastante, inclusive muito com o apoio da Leandra, que faz parte desse grupo, e da sua empresa, cuidado da questão de cultura. Cultura é um tema absolutamente crítico hoje, porque existe uma transformação na maneira como as pessoas pensam e a distância de gerações ela fica iminentemente cada vez mais poderosa. E eu preciso saber lidar com isso, porque essa coisa de você entender que a minha geração é melhor, a outra geração é pior, ou tem geração mimimi, geração floquinho de neve, geração Nutella e geração raiz, isso é uma bobagem que eu conheço. Porque, de certa maneira, cada um de nós aqui já foi uma dessas gerações em algum momento da vida. Eu me lembro, no começo da carreira na Shell, eu era justamente, talvez, o Nutella. Aquele garoto que queria atropelar tudo, uma percepção de curto prazo, tentando fazer o resultado, tentando fazer a diferença, mas sem experiência robusta, incomodando aquela turma que estava lá fazendo o tempo, que eram os incumbentes e que era quem eu sou hoje, talvez. A beleza do jogo é como é que você equilibra tudo isso. E existe espaço para todo mundo no mercado, até porque um jovem sempre precisa de uma pessoa mais experiente como mentor, como coach ou para conduzir caminhos. Então, upskilling e reskilling são duas palavras que são fundamentais. Eu acabei de fazer um post baseado numa informação que o César postou aqui no grupo, em que se colocam as 10 habilidades ou competências fundamentais para o futuro, e eu provoquei vocês. Cada um de nós deveria fazer uma rápida análise de qual é o nosso grau de capacidade em cada uma dessas competências e criar um plano de ação imediato, porque o tempo passa muito rápido e quem não se ajustar a isso vai perder mercado. De certa maneira também, essa discussão que vocês colocaram a respeito de híbrido, não híbrido, jornada maior, jornada menor, eu tenho a minha certeza absoluta, eu só não consigo precisar o tempo. A minha certeza absoluta é que o híbrido, tendendo ao virtual, ele vai ser a propensão do mercado. As pessoas cada vez mais percebem a dificuldade de se locomover e o não interesse de se locomover, mesmo em ambientes em que você tem microcidades e microcomunidades, mas em geral se perde muito tempo dentro dessa jornada. Então as empresas precisam recriar e criar rituais, processos e formas em que se preserva a intimidade, a cultura corporativa e mesmo a criatividade daqueles momentos em que você está junto, mas a gente tem que ser inteligente de criar novas alternativas. A gente não precisa se limitar ao que existe, porque o que existe não responde mais à necessidade do mercado. E na medida em que você tem muitas empresas que estão topando o híbrido ou o virtual no mundo, a sua capacidade de retenção ela tende a começar a ficar baixa com o tempo. Por outro lado, o que eu vejo no Brasil é que a maioria dos empresários está impondo, de certa maneira, um ritmo crescente de ida para escritório. Começou com 2 dias no escritório, 3 dias virtuais, isso já se inverteu, talvez um 4x1 hoje. A geração que ainda não entendeu que pode se queixar ainda está topando, mas em breve vai haver uma mudança nesse âmbito. E junto com isso tem uma discussão nova rodando no mundo. Vocês devem ter olhado, se não me engano, foi a Arábia Saudita que implantou a semana passada a semana de 4 dias de trabalho. Tempos atrás eu postei aqui sobre um vídeo interessantíssimo chamado Sociedade Informática, livro esse lá de 1990, e esse livro já preconizava que ia acontecer ipsis literis isso que nós estamos vendo aqui. Trabalho virtual, semanas menores e cargas horárias também menores. E existe uma razão econômica por trás disso. Como eu tenho pessoas cada vez mais especializadas e produtivas, essas pessoas ganham cada vez mais. Se essas pessoas trabalharem muito e trabalharem extensivamente, esse dinheiro fica economicamente represado,
porque essas pessoas não têm tempo de usar o recurso que acumulam. Ao mesmo tempo, a população do mundo cresce e eu tenho uma quantidade grande de pessoas que em algum momento não vai ter onde trabalhar. Na medida que eu reduzo o número de dias na semana e a carga horária em que as pessoas trabalham, eu consigo duplicar, às vezes, o número de pessoas que trabalham no mercado. Isso significa que o meu potencial para injetar dinheiro no mercado para consumo é violento, o que retroalimenta o sistema econômico. Ainda existe uma terceira tarefa que é fundamental de ser cumprida e que ela não vai ser cumprida nesses ritos formais de organizações. A população envelhece. Quem cuida da população que envelhece? Essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Então, vão existir cada vez mais empregos e cada vez mais posições para pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que mentoram pessoas, pessoas que orientam jovens e crianças, e pessoas que assistem idosos. Então, imagina isso dito em 1990, e a gente enxergando isso acontecer agora a olhos vistos. Cada lugar do mundo com a sua velocidade, dependendo da sua cultura, mas o movimento tem sido forte. Dentro disso tudo também, aqui tem um comentário específico sobre a América Latina. Eu tenho trabalhado muito em termos de planejamento estratégico e go-to-market com o mercado argentino. Aqui eu quero fazer um comentário, porque eu trabalho com a Argentina há muito tempo e eu nunca consegui enxergar no argentino aquele protótipo ou aquela figura caricata que a gente brinca como brasileiro, que é quase um Gerson. Muito pelo contrário. O que eu aprendi na Argentina, e criei inúmeros amigos muito bons por lá, é um povo que é mais preocupado ainda com a pessoa, com o ser humano, do que nós somos como brasileiros. Para falar a verdade, infinitamente mais. Chega a passar da conta. A minha provocação com a turma tem sido um pouquinho, deixa um pouquinho as pessoas de lado, posto que o nível de atenção que você dá já é 120%, puxa para 90%. E vamos botar um pouquinho mais de pressão em performance, porque a Argentina precisa de performance. Entretanto, um país que tem aquela história toda e que, por um acaso, em função dessa história e em função de muita politização e populismo, acabou usando o emprego como um cabide para vincular os políticos ao mercado eternamente, criou um tremendo mal. Então você tem hoje uma grande parte da população que é empregada pública e que vive de benefícios. Isso é uma tristeza, porque como isso está entranhado na cultura, se vive um conflito brutal de pessoas inteligentíssimas, de alto potencial e organizações muito boas dentro de um ambiente que às vezes é um pouco hostil, um pouco difícil de se lidar com inflação violenta. Por outro lado, existe um otimismo muito grande, porque vai haver eleições agora esse ano. E essas eleições podem simbolizar uma luz no final do túnel. Então, é um pouco disso que eu tenho vivido esses meus últimos dias. Para terminar, dentro daquilo que eu trabalho como o meu give back para a sociedade, eu calibro o meu tempo, mais ou menos. Eu trabalho de maneira remunerada 75% do tempo. Eu trabalho para negócios. Entretanto, 20% a 25% do meu tempo eu dedico a algumas causas que são as causas mais importantes para mim. Até então, as minhas causas preferidas, elas são vinculadas, a uma instituição brasileira chamada Acreditar, que eu já divulguei aqui no grupo e que lida com crianças com reumatismo infeccioso. Uma segunda causa, aqui no Canadá, é vinculada ao ensino de robótica, e nós criamos hoje, aqui em West Vancouver, que é uma cidadezinha com 34 mil habitantes do lado de Vancouver, a maior comunidade de robótica vencedora dos 2 campeonatos mundiais que são First e VEX de todo o mundo. Não existe nem nos Estados Unidos nada que se aproxime ao que a gente construiu aqui. Entretanto, eu estou começando a me afastar. Em mais um mês eu termino minha transição e acho que esse papel está cumprido. E isso aumenta a minha participação dentro do IEL, que eu comentei com vocês também, que é um modelo em que a gente ensina crianças de 11º e 12º ano a serem empreendedoras e criarem seus negócios. Eles participam de campeonatos, de como fazer um pitch. Eu sou um keynote speaker que vou em quase todas as escolas. Eu priorizei agora, desde o ano passado, escolas de rendas mais baixas, comunidades menos assistidas e comunidades de First Nations, que são as populações indígenas daqui.
porque eu acho que aqui eu posso aportar mais. E também tenho sido juiz. Esse negócio é maravilhoso, espetacular, e agora eu estou pensando em, eventualmente, como levar um pouco dessa iniciativa para o Brasil. Numa escala pequenininha, em função do tempo, mas eu vou procurar contribuir como um palpiteiro maior de um projeto que nasceu aqui dentro do nosso grupo e que no momento adequado o Rodrigo Naves vai apresentar para vocês, que tem a ver também com educação, uma forma transformadora, mas aqui eu sou somente um palpiteiro. Uma outra causa que eu também estou me envolvendo muito, principalmente no Brasil, essa causa é vinculada à saúde mental, principalmente de jovens e adolescentes. Mas a gente tem olhado também a questão dos adultos. Quem de nós aqui não se sentiu em algum momento nos últimos 3 anos extremamente assoberbado, às vezes até mesmo fora do prumo? Se você imaginar que você sentiu assim, e muitos passaram por isso de uma maneira mais intensa, existe uma parte significativa da população, estatisticamente próxima de 35%, que chegou a níveis limítrofes, sem ter atendimento adequado. Isso implica em um problema violento em termos de risco de vida. Isso implica num aumento de taxa de suicídio fenomenalmente grande, mas isso implica em doenças que poderiam ter sido evitadas, mas que quando se abre uma janela, por exemplo, para uma esquizofrenia ou uma psicose, e isso não recebe tratamento imediato, essa janela não se fecha. E uma pessoa que passa por uma crise, ela acaba tendo a vida dela comprometida e precisa de um suporte absurdo para conseguir viver de maneira minimamente com qualidade de vida e, quem sabe, ser produtiva. E dentro desse bloco que nós estamos olhando, sobre a supervisão do Dr. Alisson Eckhard, que eu convidei para entrar aqui no grupo, em breve ele vai fazer isso. Nós também estamos começando a olhar com um olhar mais próximo a história da criança e do jovem autista nos 6 diversos níveis. O espectro autista, os 6 níveis 1, 2, 3, 1 é Asperger, 2, 3 são graus um pouco mais avançados. Como é que a gente inclui essas pessoas? Como é que a gente suporta e como é que a gente faz com que a vida seja boa, como tem que ser para todo mundo. Então, é um pouco dessa jornada que eu estou trabalhando nesse aspecto do trabalho para os outros, além, é claro, de trabalhar aqui com vocês e além do Dynamic Mindset, que a gente continua com a Fundação em Porto Alegre. Então é bastante coisa, mas eu posso garantir para vocês que sempre tem tempo para conversar com alguém que precisa, para responder uma questão, para trazer uma mensagem, e eu continuo focado em ter, pelo menos de manhã, 5h30 da manhã, eu tiro 1h30 para leitura, para escrever. Eu escrevo muito e escrever tem sido uma espécie de terapia para mim. Na medida que eu escrevo, em que eu vou repensando as coisas, vou conectando os pontos de tudo isso que eu vou vendo no mundo, vão nascendo então aqueles food for thought. E dessa maneira isso vai me fazendo muito feliz, porque esse é o único grupo de WhatsApp que eu tenho em que eu participo ativamente. Tentei entrar essa semana para experimentar como era do G4, mas eu entrei e fiquei 36 horas. Tá cheio de armadilha. As pessoas te levam para grupos prometendo conteúdo, prometendo inteligência, e no fundo aquilo é um processo de funil de lançamento de produto, e o produto é você. Você vai pagar a conta. Então não é essa pegada que a gente tem por aqui, e com isso alonguei pra caramba o vídeo, quase meia hora. Eu quero estimular cada vez mais vocês que estão aqui nesse grupo, e eu conheço praticamente todos que estão no grupo, que vocês continuem postando, que vocês continuem trazendo discussões inteligentes, votando. Tudo aquilo que vocês votam eu levo em consideração. Por exemplo, a Emília já está plotando a data comigo para a gente fazer o próximo encontro sobre trade marketing, porque esse é um ambiente seguro, e esse é um ambiente que você pode convidar pessoas que sejam do seu relacionamento e que você sinta que vão agregar valor, mas que também vão se beneficiar. Aqui dentro do grupo a gente tem de estagiário a CEO. Essa é uma questão absoluta que eu faço desde a criação, tanto desse grupo quanto do Dynamic Mindset, de que a gente não prioriza a faixa hierárquica, a gente não prioriza nível social, é irrelevante. Vocês não fazem, às vezes, nem noção de com quem vocês estão conversando, e são pessoas dos mais distintos espectros de vida.
Essa é a beleza de uma convivência em sociedade em que você tem todo mundo, de certa maneira, em igual condição para poder expor sua opinião, para poder debater, para poder questionar. E como ninguém tem rótulo, a gente se sente à vontade, porque os rótulos nos deixam cegos, os rótulos nos deixam míopes e os rótulos nos fazem mudar a forma como a gente reage às pessoas, e isso é uma bobagem, porque o rótulo é passageiro. O que fica é a sua atitude, o seu compromisso, a sua verdade e a sua lealdade, e isso a gente tem de sobra aqui no grupo. Então, um abração e volto a escrever de novo a partir de amanhã. Um abraço.